10h27, 11 graus e 6 décimos é a temperatura, chegando no Troca de Ideias, o quadro Direto ao Ponto. Rádio Independente. Direto ao ponto. No quadro Direto ao Ponto desta segunda-feira, a presença do médico psiquiatra Rafael Moreno, hoje para falar a respeito das sequelas, das consequências, o que pode acontecer passada a parte mais grave, a parte mais restrita da pandemia, onde fez com que todos ficassem em casa ao longo de todo o ano de 2020, início de 2021 agora, e as pessoas que podem até seguir isoladas. Como que esse isolamento, esse distanciamento pode impactar nas relações a partir de agora? Tudo bem, doutor Moreno? Bom dia. Tudo bem, Nicolas? Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, Tudo ouvintes? Então, uma das possíveis sequelas ou síndromes que vão aparecer depois, pensando aqui, eu chamei de síndrome de Hiro Onoda. Hiro Onoda foi um japonês que ficou, mesmo depois da Segunda Guerra ter acabado, ele ficou isolado por muitos anos. E, na realidade, parece que ele só entendeu que realmente a Segunda Guerra acabou quando veio o chefe dele lá falar, olha, a guerra acabou, tá? O senhor pode sair do isolamento. Ele ficou num buraco isolado. E eu acredito que esse tipo de síndrome pode vir a acontecer quando as restrições de uso de máscara, da questão de isolamento social baixarem, que, tomara que as coisas continuem assim, vai acontecer dentro dos próximos meses, baixar essa necessidade de uso de métodos restritivos. Mas, provavelmente, um grupo de pessoas, certo, que, em geral, já tinham algum transtorno mental prévio, em geral mais ansiosos, mais obsessivos, que podem, ou até paranoides, né, de não acreditar de que a pandemia já está, digamos, controlada. A gente sabe que a pandemia provavelmente não vai sumir o coronavírus vai ficar circulante na população, assim como o vírus da gripe, o vírus do H1N1 vai ficar, né, mas a taxa de mortalidade, a taxa também de pessoas infectadas, a tendência é que se reduza com a vacinação. Então, novas síndromes poderão ocorrer. Essa aqui é uma das que eu estou falando. A gente não sabe exatamente as consequências todas em relação à saúde mental da população. Vamos ver. Mas se sabe já se tem algumas pessoas em outros países que estão tendo esse tipo de reação? É mais algo que se projeta que vai acontecer? Ou até mesmo no Brasil, de repente, pessoas que já se vacinaram, que poderiam estar vivendo numa situação diferente, ainda estão muito enclausuradas por esse receio? Então, recentemente eu vi num congresso, o Congresso CEL, que é um congresso importante aqui de psiquiatria gaúcha, falando sobre essa questão do excesso de isolamento em algumas pessoas, inclusive jovens, tá? Até apresentaram um caso, tá? Se eu não me engano é Chikanoda, também é um nome japonês, assim, de uma síndrome que a princípio estão estudando se realmente é um transtorno mental novo ou não. Mas o que são? São pessoas que ficam em casa todos os dias e cortam totalmente as relações reais, só ficam nas relações virtuais. Certo? Então, acabam por não trabalhar ou trabalham com coisas simples, virtuais, assim, que não precisam de reunião. Ficam muito tempo em games, em jogos. Essa sendo que estão estudando em jovens, tá? Ficam muito tempo em jogos. Vida sexual se fica basicamente restrita à pornografia. Né? Veja interessante, não se tem mais nenhum tipo de relação interpessoal, inclusive sexual. Então, e sintomas depressivos, ansiosos, são muito comuns nessas pessoas, né, nesses pacientes. Então, não se sabe exatamente se realmente é uma nova síndrome ou se é um subtipo de apresentação de alguma doença mental pré-existente. Então, a gente vai ter que esperar estudos. Na verdade, quando a pandemia aparece, os estudos demoram anos, às vezes, para a gente ter uma clareza do que vai acontecer, mas com certeza vão aparecer coisas novas. Pois é, a gente já fala tanto que o ser humano ele precisa dessas relações até como forma de afirmação de si a partir dos outros. Começa na infância com a família, depois com os amigos, colegas de trabalho, círculos de relacionamento. E eu penso que daqui a pouco a pessoa ficou muito tempo sem ver algum amigo ou se afastou, diminuiu drasticamente esse contato. Como é que vai ser essa retomada? Como que vai ser voltar essas relações? Muita gente daqui a pouco preferindo ficar mais em casa até para não ser rejeitado de alguma maneira. E daí tu fica em casa, fica num game, enfim, tu acaba ficando mais, talvez com mais medo, mais receio, e pode ser uma espécie até de fobia com relação a outras pessoas, e
para as crianças ou os adolescentes uma situação ainda mais complicada, que está começando a aprender a se relacionar e daí vem uma pandemia e acaba dando uma pausa aí de quase 2 anos aí nesses contatos, onde acaba deixando todo mundo meio com receio de se relacionar e como fazer. Enfim, são sequelas que a gente vai conferir a partir de agora. E falando em criança e adolescente, o que a gente tem visto em consultório é a questão das crianças e adolescentes terem muita dificuldade de estar voltando ao colégio. Tem algumas que não estão conseguindo retomar as atividades, preferindo 100% das atividades online. Então, e muitas vezes não por questões familiares, por questões da criança e do adolescente mesmo, que por algum motivo, por ansiedade, enfim, por sintomas depressivos, não estão querendo retornar ao colégio. Então, trabalho aí para os psicólogos e psiquiatras infantis. Triste, né? Triste esse dado e preocupante também, né? Tá bom. Doutor Moreno, obrigado pela participação, uma boa semana e até segunda que vem. Certo? Obrigado a todos, então. Médico psiquiatra Rafael Moreno participa do quadro Direto ao Ponto nas segundas-feiras no Troca de Ideias. Agora, 10h30.